Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um tópico, que também é muito importante, e gera bastante dúvida, então achei muito necessário fazer esse vídeo. Vou tentar ser bem breve, mas sem pular muita informação importante. No processo de micropigmentação acontece algo chamado reparação, Por que não cicatrização? Porque cicatrização ela vem da palavra cicatriz. E se a gente for parar para pensar, não acontece uma cicatriz na micropigmentação, e sim, essa derme acontece uma reparação. Mas eu vou falar que até eu mesma, já utilizo esse termo já há tanto tempo, que acabo, pelo costume, a gente vai sempre citando o mesmo nome, vocês vão me ver falando sobre cicatrização após 30 dias e tal, pela questão do costume, mas é sempre bom a gente, saber o correto. Então, é reparação que acontece no processo da micropigmentação. Outra coisa também, gente, a gente estudando, a gente aprende outra coisa que eu também já falei muito errado. A gente fala assim, mas inflamou a sua micropigmentação, como que foi, e o cliente fala, não inflamou, foi tudo bem, ocorreu tudo maravilhosamente bem. Sendo que quando acontece qualquer tipo de incisão nessa pele, seja por micro, seja com dermógrafo, Tebori, ou que seja outro tipo de lesão, acontece a inflamação. A inflamação ela é necessária que aconteça para que as células de defesa, do sistema imune, elas sejam ativadas. Então, assim, ao contrário do que muitas das vezes a gente pensa que uma inflamação é algo que não deveria acontecer, ela tem que acontecer, Faz parte do nosso organismo, Graças a Deus que acontece, porque assim gera, todas essas etapas aqui que eu vou falar para vocês a seguir. Vamos lá. Aconteceu a incisão, seja ela causada pelo dermógrafo ou pelo Tebori, vai acontecer o quê? O sistema imune vai ser ativado para acontecer uma reparação, Nessa resposta inflamatória, as plaquetas, elas são ativadas para poder haver um tamponamento daquele local, Utilizar até um termo que a gente fala muito, a coagulação sanguínea, que são aquelas, que o sangue ele fica um pouquinho mais escuro naquele local, porque houve uma coagulação, é um sistema de defesa do nosso organismo, tem que acontecer. Até nós, micropigmentadores mesmo, a gente já percebeu isso. Não pode escorrer sangue, Mas gotículas de sangue vão surgir naquele local. Normal, É o organismo fazendo todo o seu processo. Aconteceu, das plaquetas serem ativadas para poder haver a coagulação naquele local. Vai acontecer que os mediadores químicos, os fofoqueiros, toda rua tem um fofoqueiro, eu fico brincando assim, eu fico falando coisas assim para a gente poder gravar. Os mediadores químicos são como se fossem os fofoqueiros. Eles vão avisar, através de um estímulo químico. Eles vão avisar quem? As células de defesa. Elas têm que chegar naquele local que houve a lesão. Então, através da quimiotaxia, que é um nomezinho até chato, como diz os meus alunos, é um xingamento, através da quimiotaxia, acontece, que é esse estímulo químico, que eu acabei de falar. Acontece também, gente, a dilatação dos vasos, para que essas células, elas venham passar para poder chegar até a lesão. Eu até brinquei, explicando lá na sala de aula, é como se fosse quando acontece um acidente, e aí aquela rua ela não tem que ser liberada para poder a ambulância passar. Vamos pensar que essa rua, essas veias que foram dilatadas é como se fossem as ruas. E aí, vou até pegar a régua aqui para poder ajudar mais, para poder explicar. Essas ruas aqui, elas foram alargadas, para poder acontecer a fagocitose, O que é a fagocitose? É quando o pigmento ele é englobado por essas células do sistema de defesa, No caso, então, os neutrófilos e os macrófagos vão chegar para poder fazer essa limpa, vamos dizer assim.
E quando eles chegam, gente, eles não entendem o que é poeira, o que é pigmento. Eles vão combater tudo aquilo que é micro-organismo, tudo aquilo que entrou. Então, o cuidado que a gente deve ter é esse, no pós, né, micropigmentação. É algo que a gente também deve citar bastante, é algo que eu cito bastante. Tem que haver todo um cuidado no pós. Eu costumo dizer que é 50% cuidado do profissional e 50% também, né, cuidado e responsabilidade do cliente, porque o profissional ele fez tudo certinho, depositou na camada correta o pigmento, o cliente foi para casa. Se ele utilizar uma toalha de rosto suja, às vezes não é suja, né, já utilizada, vamos dizer assim, ou às vezes uma amiga que coloca uma mão, acha aquele fio lindo, maravilhoso, ah, que lindo esse fio, e a gente naquela empolgação deixa, vem uma mãozinha suja, acontece mais micro-organismo nesse local, né, que apesar de ter acontecido a coagulação sanguínea pelas plaquetas, essa pele ela vai ficar ainda aberta durante alguns dias, né, ela está sensível. Então, muito cuidado, né, no pós, porque qualquer micro-organismo que entrar aqui vai ocorrer tudo novamente. Os fofoqueiros, que são os mediadores químicos, né, vão fazer de novo a quimiotaxia, né, que é a orientação das células, vai acontecer de novo a dilatação dos vasos sanguíneos para que essas células cheguem para poder fagocitar, né, para poder neutralizar esse corpo estranho que entrou, independente que seja pigmento ou poeira, o que for. Então a gente tem que tomar muito cuidado no pós, tá bom, pessoal? Isso é um detalhe que eu tô citando assim em relação só a micro-organismo, falando sobre a dificuldade depois do pigmento fixar, né? Que depois de 30 ou 40 dias, o cliente quando volta, quando cuida bem, né, quando tem um processo de alimentação maravilhoso, o organismo ele tá tudo ok, esse pigmento ele volta com um 30% de desgaste do pigmento, desculpa, essa pele, né, a gente vai encontrar ali 30% de pigmento desgastado. Mas quando ocorre, né, não cuidado do cliente em casa, esse pigmento que era para poder haver uma perda de 30%, vai haver de 50%, 60%, 70%, aí vai depender, né, das circunstâncias. Então, gente, isso falando de cuidados, coisas simples, né, às vezes trocar uma fronha de travesseiro, e outras partes também, poeira, né, não fazer a asepsia correta sempre que chegar 2 a 3 vezes ao dia com soro fisiológico e a pomadinha indicada, né, a pomada reparadora. Então, assim, gente, não é só isso. Tem a questão também da bebida alcoólica, tem a questão dos fumantes, tem a questão se o organismo também não estiver totalmente ok, se a gente não tiver uma alimentação saudável durante esse período, todo esse sistema aqui ele fica debilitado, né? Ao invés dele ocorrer de uma maneira natural, ele vai ocorrer de uma maneira mais lenta, porque ele está tentando tratar outras partes que foram atingidas, vamos dizer assim. O cliente ele fez a micropigmentação, antes ou depois houve uma ingestão de bebida alcoólica, né, muito grande. Esse cliente ele se encontra em ressaca, nada contra quem beba, mas vamos citar esse detalhe. E aí vamos lá, esse cliente, o que acontece quando a gente ingere, né, bebida alcoólica? A gente, demais, né, em excesso, o organismo fica com a famosa ressaca. Essa ressaca, ela faz com que todo esse sistema aqui ele fique mais lento, porque o organismo ele está tendo que se recuperar da ressaca e acontece a micropigmentação ou antes ou depois, e aí ela vem a ser prejudicada. Tem a questão também dos fumantes, eu vou fazer outros vídeos para poder passar para vocês também, porque eu acho uma matéria maravilhosa. Eu gosto muito de estar passando, estou aprendendo muito a repassar, né, também, e acredito que vocês vão gostar muito. É uma maneira bem legal de aprender, né? Se vocês gostarem, vocês me falam, porque eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, né? A gente aprender nunca é demais, tá bom? Olha, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos.